Olha o que diz aqui no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quando você vive num círculo do pecado, quer dizer, você é tentado, porque todos nós somos tentados. Não há ninguém nesse mundo que não foi tentado. Até o Senhor Jesus, ele foi tentado. O diabo, ele te tenta. O diabo, ele cria as situações para que você venha cair. Só vence aquele que permanece na presença de Deus, aquele que deseja agradar a Deus. Enquanto você não quiser ou desejar agradar ao Senhor Jesus, você vai continuar sendo tentado e vai cair na tentação. Então, esse círculo vicioso que você é tentado, você cai, você peca, sente um remorso, mas passa algumas semanas, passa alguns dias, você volta novamente ao pecado. Quer dizer, não houve uma conversão, não houve um arrependimento. Você continua naquele pecado, você continua sendo pecador. Melhor dizendo, todos nós somos pecadores, mas há aqueles que vivem continuamente na prática do pecado e há os pecadores que resistem ao pecado. São pecadores desde nascença, por causa até mesmo de Adão ter esse pecado. Vem isso com a gente, da nossa natureza humana, mas não vive na prática do pecado. E quando erra, quando peca, logo pede perdão, se arrepende e muda a situação, muda a sua vida, tem novos hábitos, novas atitudes. Mas aquele que peca, sente um remorso, a sua consciência pesa, mas ele não muda as suas atitudes, ele vive num círculo vicioso, um círculo de pecado. Ele é tentado, ele cai, ele peca, ele sente um remorso, mas continua todos os dias da mesma forma e da mesma maneira. Então você deve sair desse círculo vicioso do pecado, em que você é tentado, você cai, você sente o remorso, mas não muda. Você deve mudar. E aqui diz, aquele que pratica o pecado procede do diabo. Enquanto você continuar nesse pecado, enquanto você continuar desagradando ao Senhor Jesus, você não é filho dele, você é filho do diabo, você é filho do pecado. Porque aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando, quer dizer, o diabo vive nessa situação, nesse círculo vicioso do pecado. Ele continua errando, ele continua falhando com Deus. E assim ele deseja que você também, minha amiga e meu amigo, você também continue nesse círculo. Enquanto você não abandonar esse pecado, enquanto você não rejeitar essa podridão que você tem vivido, o diabo continua se alimentando disso. E tudo que você tem feito tem procedido dele. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Quer dizer, para que Jesus veio nessa terra? Para que Jesus se manifestou nessa terra? Para destruir a obra do diabo. E qual é a obra do diabo? É o pecado. Jesus veio para desfazer toda a obra do diabo. Jesus veio para desfazer o pecado. Jesus veio para desfazer essa mentira que habita dentro de você, esses pensamentos negativos, essas mágoas, esses ressentimentos, essas coisas escondidas que ninguém sabe, mas você esconde. É a pornografia, é talvez um amante, é talvez o roubo, o furto, é esse coração sujo. Jesus veio para desfazer a obra do diabo, que é o pecado. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, se você é nascido de Deus, se você diz, poxa, eu sou de Deus mesmo, eu nasci de Deus, eu tenho uma vida com Deus,
você não vive na prática do pecado. Você é até pecador, mas você não vive na prática do pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. Olha, o que permanece no nascido de Deus é a divina semente, que é a presença de Deus, que é o Espírito Santo dele. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Quer dizer, a pessoa que é nascida de Deus, ela não pode viver pecando. Ela erra, ela falha, ela não é um super-herói. Ela não é uma pessoa perfeita, não existe pessoa perfeita. O único perfeito é o Senhor Jesus. Mas ela busca a cada dia a perfeição. Ela busca a cada dia agradar ao Senhor Jesus. Então, ela foge do pecado. Ela é tentada, mas ela não cai. Já aquela pessoa que vive no círculo vicioso do pecado, ela é tentada, ela cai, ela peca e fica sentindo remorso. E remorso não vai mudar a tua situação. E diz aqui: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, quer dizer, aí é visto quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. O filho do diabo vive na prática do pecado, vive alimentando o remorso. Já o filho de Deus, quando ele erra, quando ele peca, ele se arrepende, ele abandona e toma nojo do pecado e muda suas atitudes, pratica o que é bom, que agrada ao Senhor Jesus. Então, se você tem vivido na prática do pecado, dos erros, das falhas, daquilo que tem desagradado o Senhor Jesus, mude as tuas situações, busque agradar ao Senhor Jesus, abandone a prática do pecado, se volte para Deus, e eu tenho certeza que Deus vai transformar a sua vida e você vai ser um nascido dele, tá bom? Que Deus te abençoe